Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do especial Coronavírus com o Xadrez Verbal, sempre com as presenças do meu amigo e companheiro Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro. Oi. E vocês já ouviram aí as gostosas risadas de Átila Yamarino, o paladino da quarentena. Tudo bom, Átila? Tudo bom, tudo bom. Ainda tenho paciência e bom humor para fazer entradas mais elaboradas. Me pergunto quanto vai durar aqui. Pois é, estamos aí na 7ª semana, né, com esse boletim semanal sobre a pandemia. E como é de costume, a gente começa o nosso giro acompanhando o Covid-19 pelo mundo, pelo leste da Ásia, né? Mais precisamente na China, onde os casos de coronavírus podem ter sido 4 vezes o número oficial, segundo um estudo. Eu vou dizer que, ok, era esperado até. Tá aí defendendo a China. Não, isso quando a China estava no meio, em janeiro ainda, enquanto os casos estavam crescendo, janeiro e fevereiro, enquanto ainda estava em 50, 60 mil casos por lá, já tinha outros lugares com casos, como a gente falou aqui do Princess Diamond, que estava ancorado na costa do Japão. E nesses outros lugares tinha muito mais teste. Então, se você pegar o número de casos ali por volta de começo de fevereiro, final de janeiro, você vai ver que a China estava dando uma letalidade do vírus de por volta de 3%, 3 e pouco, e em Wuhan estava dando uma letalidade de 2 a 1% fora de Wuhan, e o Princess Diamond estava dando uma letalidade ainda mais baixa, de 1% ou 0,6, 0,8%. Então, na própria época, já dava para se estimar que, com base na letalidade de lugares mais bem acompanhados fora, eles estavam perdendo casos mesmo. Quer dizer, se você vê que está morrendo 4 vezes mais pessoas numa cidade como Wuhan, que é um grande centro urbano, que tem uma população relativamente nova até, não tem tanto idoso que é esperado que desvie a letalidade do vírus por ser mais grupo de risco, já dava para saber que estavam estimando errado o número de casos. Eu acharia impressionante ou acharia estranho ou assustador ou qualquer coisa assim se eles estivessem estimando 10 vezes menos casos, 20 vezes menos casos. Agora na faixa de 3 ou 4 está tranquilamente dentro do esperado. De novo, independente da China olhando para os números de letalidade deles. Se eles estão escondendo esses números porque eles estavam dando os 88 como fechado e tem alguém mostrando agora que eles tinham feito teste para mais pessoas e estão escondendo esses números, aí a gente discute, mas pelo que eu estou entendendo é estimativa com base no número de mortos, o que já dava para fazer, como eu disse, desde lá de fevereiro. Ou eu li errado e eles estavam estimando isso com base em números escondidos ou alguma coisa assim? Não, pelo que eu vi, se trata ali de uma revisão por conta de sintomas, a própria definição de infectado. No caso, o estudo é da Hong Kong University School of Public Health. Eles dizem que esperavam 230 e poucos mil casos na região e não os 55 mil que foram confirmados. E eles usaram os dados até 20 de fevereiro, tirados, né, observados pela missão da OMS a Wuhan, né, dizendo que o primeiro critério de diagnóstico era bastante restrito e eles fizeram ali uma amostragem mais ampla, digamos assim, pelos sintomas, né? Até porque, como a gente já viu, né? E a gente, inclusive, talvez discuta isso no programa de hoje, muitas vezes os casos são assintomáticos, né? Essa vai ser a discussão toda hoje e o estudo de caso no final usando Suécia vai puxar exatamente isso. E por que a gente chegou no número agora, que deve ser o número mais definitivo, que ainda pinta um cenário bem complicado. Bem, agora a gente sai da China continental ou da República Popular da China, atravessamos o estreito de Taiwan, indo para a República da China, ou a China Rebelde, depende da sua nomenclatura, onde a Marinha de Taiwan corre para rastrear 700 marinheiros de expedição no Pacífico após o surgimento de casos de Covid-19. Isso dentro de um... O navio tá sendo um pandemônio, né?
Mais um navio com casos dentro. A gente já tinha repercutido bastante, né? Semana passada teve o caso de um submarino, agora não lembro qual que era a bandeira, mas enfim, são os ambientes confinados, né? Teve ouvintes perguntando também das plataformas de petróleo aqui no litoral brasileiro, enfim. Acho que é bom usar o caso para lembrar as pessoas. Em ambientes fechados, a Covid é especialmente muito transmissível. Essa semana saiu um estudo publicado no Infectious Diseases, Emergent Infectious Diseases, que é um periódico do CDC americano lá, mas é um estudo do CDC chinês, em que eles acharam 10 pessoas de 2 famílias, todas com Covid, e a única situação em que eles conseguiam reconstruir todo mundo junto, porque a data de infecção e o vírus das pessoas era muito próximo, eram 2 mesas de jantar num restaurante embaixo de um ar-condicionado. E aí eles fazem outros testes, acompanham, testam o ar-condicionado, não sei o que, e chegam à conclusão de que pelo menos 10 pessoas foram infectadas por alguém doente embaixo de um ar-condicionado num restaurante. Ambiente fechado é o que há para a Covid se espalhar. Só para complementar a notícia, é o navio Panchi, que é um navio de apoio logístico, e ele estava com outros 2 navios na Marinha de Taiwan fazendo uma viagem anual de exercícios e missão de boa vontade, boa vizinhança na região, que é um exercício que eles chamam de Dunmu, D-U-N-M-U, transliterado, e como o Átila mencionou, essa questão aí dos espaços fechados é sempre um inferno. No caso, esse navio ele tem uma tripulação de 165 marinheiros, porém, como ele estava levando a turma que vai se formar de cadetes da Marinha de Taiwan, ele estava com um complemento de 337 pessoas na hora nessa viagem, incluindo aí quem esteve infectado, e aí 700 marinheiros dos 3 navios tiveram que correr atrás dos 700 e botar eles em isolamento. Bem, agora a gente já... desculpa. Só para interromper o Matias, eu acho que a extrapolação mais importante para a gente fazer aqui no Brasil não é nem a de navios, espero que a Marinha esteja se cuidando aqui, mas é a de comunidades, favelas, onde muitas pessoas dividem o mesmo ambiente, o mesmo recinto. Já é um problema com a região norte. Eu conversei com a Érica Berenguer e o que ela estava descrevendo que acontece na região norte do país, que provavelmente é o que explica em parte os números que a gente está vendo, é justamente isso. A maioria das casas lá tem 6, 7, 8, às vezes até 20 pessoas vivendo dentro da mesma casa, o mesmo cômodo com rede, que é o quarto e a sala, e nesse tipo de espaço fechado é muito fácil de Covid passar. Bem, agora a gente atravessa o Mar das Filipinas em direção à Oceania, mais precisamente na Austrália, onde o primeiro-ministro pressionou pela revisão da OMS, incluindo o poder de enviar investigadores, né? Isso é uma coisa que a gente já tinha comentado por cima na última edição do Xadrez Verbal, a edição agora quinzenal, que a gente sobe aí entre sexta e sábado, já que governos alinhados aos Estados Unidos estão reproduzindo justamente essa pressão em relação à Organização Mundial de Saúde. Posso dar um pitaco técnico só? Claro. Acho importante terem autonomia de envio de investigadores, e acho importante mandar investigadores sempre. É um baita instrumento político, né, para inspecionar tecnologia e outras coisas. Podem estar usando isso para aproveitar e inspecionar plantas e outras coisas para ver o que se produz em Wuhan, por exemplo, mas desconfiança a essa altura é a pior coisa que a gente pode ter. Acho muito bom que investiguem até que curiosidades estejam satisfeitas para afirmar se os números são reais, certos e confiáveis ou não. E aí retoma um pouco, né, o que a gente até falou no programa passado, que é importante, né, a gente lembrar que a OMS não é uma coisa onipotente, onipresente, que pode chegar e falar, olha, China, eu ouvi dizer aí que tem um pessoal aqui com uma pneumonia e tal, então vamos entrar aqui e vamos começar a supervisionar. E a ideia do premier da Austrália, vejam só, vocês, para quem fica reduzido ali a uma questão de rótulo, né?
é um governo à direita, pró-Trump e tudo mais. Negacionista do aquecimento global. Fortíssimo. É um governo que está querendo dar mais autoridade para a OMS, né? Justamente essa autoridade de não apenas assessorar e concertar esforços e disseminar informação, mas inclusive o poder de investigação. Então acho que é interessante algo ficar de olho. E ainda na linha do que eles estão fazendo, eles estão com a bola alta porque conseguiram conter muito bem a epidemia lá. Então, com pouquíssimos casos, a região sul do país já está com pouquíssimos casos novos por dia aparecendo. E ainda lançaram essa semana um aplicativo para rastreamento das pessoas, que é voluntário. Você escolhe se você quer colocar no celular, que você compartilha a sua localização para depois, se alguém testou positivo para a Covid perto de você, você recebe a notificação para se testar também. E na primeira hora, nas primeiras 5 horas, acho que nas primeiras 5 horas dele lançado, ele teve mais de 1 milhão de downloads, o que dá, não sei, 5% da população australiana, ou quase isso. Acho que a Austrália são 30 milhões, né, de pessoas. Não sei se eles contam os cangurus nisso. Vamos colar 25. 25? Então tá aí. 4% da população australiana baixou o aplicativo nas primeiras horas que ele foi lançado, e mais um monte de gente já tá baixando e compartilhando. Como eu disse antes, sou uma pessoa que preza muito pela minha privacidade, mas acho ótimo essas iniciativas nesses momentos que vão ajudar a gente a ficar mais consciente do que está se passando. Acho um bom exemplo a ser seguido, aplicativos desses que a gente pode escolher instalar e compartilhar os dados, e acho importante compartilhar para ter um tracking mais rápido. E agora a gente passa para coqueluche aí do Átila, Nova Zelândia, que chegou em menos de 10 casos novos ou suspeitos por dia e está a caminho de acabar com o vírus, né? E hoje mais cedo também eu vi que Hanoi, capital do Vietnã, vai sair do isolamento social, já que o país não registra casos novos há uma semana, salvo engano. O Vietnã que tem virado uma referência também no combate à pandemia de baixo custo, né? Porque tá tendo uma estratégia agressiva, mas também pensando no bem-estar da população. Os dois países fizeram o oposto do estudo de caso de hoje, que é a Suécia, para sair mais cedo da coisa, que foi fechar todas as fronteiras o quanto antes. Um pouco mais difícil para o Vietnã do que a Nova Zelândia, que a Nova Zelândia é só afundar os navios que estão chegando e ninguém entra lá. Mas os dois são países que contaram muito mais com fechar a fronteira antes para importar poucos casos de Covid do que manter o país aberto e contar com as pessoas. A gente vai falar da Suécia depois, mas no caso deles, eles vão conseguir retomar a economia muito bem, pelo menos dentro do que é muito bem, sem países exportando, importando e trocando pessoas como a gente fazia antes, mas porque fecharam forte agora e estão impedindo os novos casos. Agora a gente volta para a Ásia, mais especificamente no subcontinente indiano, para tratar sobre a vacina, né? E aqui tem uma reportagem da BBC que indica como a Índia desempenhará um papel importante na vacina contra o Covid-19. Só lembrando que a Índia ela é um grande polo de produção química, de produção farmacológica. Inclusive a Índia foi uma parceira importante do Brasil, né, no contexto ali do licenciamento compulsório de remédios, né, o genérico e tal. A Índia fabrica muitos componentes, né, muitos componentes químicos, porém, além do Matias ter recomendado a leitura, acho que o mais interessante aqui não é a gente falar também, né, da Índia como esse polo de produção, mas também, né, para o Átila dar uma atualizada aí para a gente, como anda a questão de uma vacina, de tratamento, enfim, se, né, descobriram aí que funciona, que não funciona, manda bala. Tá, alguns pontos aqui. Vacinas, tem algumas em testes humanos já,
Eu tenho muito receio de cada país anunciando isso, porque muitas vezes é uma biotech falando, temos uma nova vacina, esperando a galera investir, esperando colher depois com a venda das vacinas ou coisa assim. Então, vão ter boas iniciativas, mas também vai ter muita gente querendo chamar atenção para uma empresa ou para alguma outra coisa, sem necessariamente ter algo em desenvolvimento. Que eu saiba, são 5 vacinas em teste no mundo todo, que são as primeiras com potencial de serem lançadas, tanto que o pessoal da Índia aqui, o que eles estão discutindo muito mais é uma questão de produção em escala de uma vacina que seja desenvolvida, do que necessariamente eles fazerem o desenvolvimento e lançarem uma vacina nova, né? Eles estão testando algumas vacinas lá, mas tem uma diferença bem grande entre países que inovam em farmacêutica e países que produzem. Então, só para deixar isso bem claro, tem algumas farmacêuticas que são muito conhecidas por inovarem e lançarem novos medicamentos. A Sanofi Pasteur é uma das que mais lança vacinas e está testando vários candidatos aí. Tem outras particulares e privadas que estão fazendo a mesma coisa. A Índia é muito conhecida como grande produtora de medicamentos, tanto fármacos, que é o que a gente conhece como remédio, quanto o que eles chamam de biosimilares, que é você fazer compostos que são feitos em células, que são mais biológicos do que sintetizar um elemento químico. Então, como é a produção de vacina. Mas eu recomendo um certo, não vou dizer ceticismo, mas um certo cuidado com o que vão produzir lá. Recentemente eu vi um livro que chama Bottle of Lies, que eu recomendo muitíssimo, de uma jornalista investigativa chamada Catherine Eban, que passou uns bons anos na Índia investigando fraude e algumas falhas dentro da indústria de genéricos de lá. E ela descreve um cenário bem pavoroso, assim, do tipo de teste e controle de qualidade que eles fazem, que algumas grandes firmas de lá, não necessariamente todas, fazem para a produção de medicamento, inclusive com algumas coisas como eles terem um medicamento com um padrão muito bom de qualidade para testar e exportar para a Europa, com um padrão pior de qualidade para a América Latina e com o pior padrão de qualidade possível para exportar para a África. Foram responsabilizados por várias coisas, como o surgimento de bactéria resistente a antibiótico, porque o pessoal toma um antibiótico que não funciona, porque ele está em 1/10 da dose ou menos do que se diz no rótulo. Então, a China tem fábricas enormes de produção de medicamentos, é um grande produtor de compostos, tanto de princípio ativo quanto dos medicamentos para o mundo, mas, como eu disse, eu fico com o pé atrás com as duas coisas. Com quem fala que está testando vacina, sem ter resultados publicados, e a gente vai precisar de tempo ainda para ver como elas funcionam ou não. E antes disso, eu não sei dizer o que é sinal e o que é ruído entre empresas que estão testando vacinas válidas e quem só está tentando levantar grana. E espero de verdade que eles consigam produzir doses acessíveis de vacina, porque o dólar está cada vez mais alto. Mas espero que sejam muito bem testadas e bem seguras, porque a gente vai precisar de muito. Vai precisar de umas 7 bilhões de doses, né? Por aí. Bem, ainda no Oceano Índico, a gente vai agora para Comores, ali entre a África continental e Madagascar, próximo da costa de Moçambique, no qual gases lacrimogênicos foram disparados em mesquitas no país, cuja maioria da população é sunita. Só antes do Átila comentar, além dessa questão da polícia dispersando pessoas em mesquitas em Comoros, o presidente do Irã disse ontem, né, dia 26, lembrando, o programa vai na terça, mas a gente costuma gravar na segunda, que em regiões em que não tenham novos casos de coronavírus, liberar a reabertura de mesquitas. E na Somália teme-se que tenha um aumento muito grande de casos, porque estão ocorrendo, né, multidões, aglomerações em mesquitas e também em alguns ali festivais religiosos somalis, né, particulares da Somália, por conta do mês do Ramadã. Né? Então, a gente sempre tem mencionado essa questão da religião,
E além de tudo que o Átila quiser comentar, porque ele pode tudo, porque ele é o patrono do Brasil, tem uma questão que eu queria até, né, jogar aqui uma casca de banana para o Átila, que é no Ramadã, né, os fiéis eles passam o dia em jejum. E se isso, né, pode afetar o sistema, a gente chegou até a mencionar isso há muito tempo atrás, mas se isso pode afetar o sistema imune da pessoa, enfim, se tem alguma preocupação, alguma ligação de qualquer tipo ou não faz diferença alguma. Jejum de longo prazo deprime o sistema imune, sim. Tem que ser um prazo relativamente longo para isso. Encontrei alguns documentos em um estudo falando no trabalho do professor Sidney Chalhoub, falando que era o que se recomendava para a febre amarela aqui no Brasil em 1849, que se fizesse jejum para prevenir a febre. Vou dizer que não funcionou muito bem naquele período. Sou a favor de mandar bomba de gás lacrimogêneo em tudo quanto é aglomeração agora. É um autoritário, é um ditadorzinho. Já estou me deixando exposto aqui, mas sou a favor, inclusive, de disponibilizar bombas de gás lacrimogêneo para que sejam disparadas em festinhas e reuniões na vizinhança, né? E acho que deviam acompanhar stories, Instagram, e se tiver influencer fazendo festinha, já tinha que chegar na bomba e bala de borracha, atira no chão, que é para quebrar a bala de borracha, para machucar mais gente, não é? Vão editar o seu áudio para tirar o deboche e parecer que você tá falando sério, hein? Tá aqui o aviso. Mas eu vou deixar de propósito só pra gente ver aí quem é que vai tentar fazer isso. Mas, e só uma dúvida, Atila, a bomba de gás lacrimogênico deixa a pessoa com dificuldade de respiração. Acho que não seria o ideal, né? Eu acho que já é para ela ter um treinamento do que ela tá despertando nas próximas pessoas. Sim. Gás lacrimogênio e pimenta, que é para garantir que vai ter essa falta de ar, para a pessoa ter uma noção do que ela vai causar nos próximos, pela aglomeração que ela está fazendo. E acho, sem brincadeira, se você pensar de um outro jeito, quando você fala, olha, nas regiões onde não tem coronavírus, vamos reabrir as reuniões, é quase como se você estivesse falando, olha, aqui não tem coronavírus, o que a gente pode fazer para ter? Vamos reabrir tudo. Então eu acho um pouquinho perverso, assim, acho que existem... na lista de essenciais tem mais coisas essenciais na frente. Do mundo islâmico, a gente vai agora para a Espanha, assim como aconteceu lá em meados da Idade Média, já que após 6 semanas trancadas, as crianças espanholas puderam sair às ruas. Já é um momento... Eu acho que isso não é medida sanitária, eu acho que isso é medida de paz ficando loucos. Soltando as crianças. Mas eu não sei dizer, sinceramente, gente. Esse é o maior dilema para mim, porque outras coisas eu acho que são contornáveis, como o comércio você tenta fazer ele online, outras coisas você coloca divisória, mas criança é fogo, elas precisam de convívio, precisam de interação, mas ao mesmo tempo são as maiores transmissoras silenciosas do vírus, possivelmente se continuarem se aglomerando, não sei dizer sinceramente. Espero, pelo menos a gente tem como acompanhar o experimento dos países nórdicos e alguns países europeus antes para ver se dá ruim. Ô Átila, falando como pai de uma criança de 4 anos e que na última semana particularmente pirou um pouco, porque já são aí 6 semanas, né, de quarentena, sem aula. No caso do meu filho especificamente, por conta de um problema de matrícula, ele teve só 4 dias de aula no ano. Então, caso faça uma saída, assim, quais são as recomendações? Pensando também que as crianças não conseguem ficar muito tempo com a máscara, né? A gente teve que fazer uma artimanha ali com a máscara de um personagem de desenho que ele gosta, então a gente amarrou uma máscara na outra para poder dar uma saída, enfim. Quais são as recomendações para as crianças poderem dar uma volta, pelo menos, no quarteirão? Isso que é o complicado, porque as recomendações são as mesmas que a gente vai dar para todo mundo. Evitar contato com o rosto, evitar pôr a mão na boca, no nariz, no olho, depois de pôr a mão nas coisas, lavar a mão constantemente, usar a máscara, que é tudo que é difícil de fazer as crianças fazerem, né? Eu não sei de verdade, Matias. É complicado, cara. Eu vou dar uma procurada mais pra frente para recomendações específicas para crianças de como agir, mas eu sei repetir o vitriólico, que é super complicado se aplicar nesse caso. Atravessando o Mediterrâneo, a gente volta à Itália, que
começa a reabrir os negócios, né? Também repito a mesma pergunta. É o momento, Átila, pensando que o caso italiano foi o mais impactante no continente europeu? Eles estão há um bom tempo já vendo queda no número de casos e de mortes, então eles estão num bom momento. Acredito que lá, espero que lá, as pessoas tenham consciência da concessão que está sendo feita e da importância de manter o distanciamento entre elas, de usar máscara, não fazer aglomerações e outras coisas. Talvez funcione, em especial porque eles estavam fechados até agora, né? Então algum comércio, algum movimento eles têm que ter de volta para poder voltar a funcionar. Então acho que é mais uma questão de necessidade do que de praticidade, sabe? Mas não, acho diferente de, por exemplo, a nossa reabertura de comércio e outras coisas aqui, que você vê o pessoal se juntando de novo e não mantendo a distância. Acho que lá tem um peso maior e talvez seja mais respeitado. E no caso italiano, né, o que o Giuseppe Conte, ele, junto com essa medida que o Matias citou, né, uma outra notícia é que eles anunciaram, digamos assim, um planejamento, né, em fases, né, de progressiva reabertura. E o que eu achei curioso é que o último a voltar, ao contrário de alguns outros países, vão ser as escolas, justamente. Não sei qual é a racional por trás disso, não sei qual é a intenção, mas enquanto, por exemplo, bares e restaurantes vão poder funcionar a partir do dia 4 de maio, mas não vão ainda poder receber clientes, eles estarão abertos e as pessoas vão poder ir lá pegar a comida, comprar os produtos e consumir em outro lugar. Aí no dia 1º de junho eles vão abrir completamente, né, mas com uma lotação ali reduzida. Enquanto isso, as escolas só vão voltar de vez em setembro, tá? Então, né, talvez pelo que o Átila mencionou antes, de que as crianças ali acabam sendo os principais transmissores, porque criança está sempre, né, mexendo nas coisas e tudo mais, e como não sente, costuma ser assintomático, acho que acaba espalhando mais, mas de qualquer jeito achei isso curioso. E a partir do dia 18 de maio, os clubes de futebol vão voltar a realizar treinamentos, tá? Porém, ainda não há previsão do retorno do futebol. Então, se você também está com síndrome de abstinência, não fique esperançoso ainda. E lembrando que eles estão fazendo muito mais testes do que nós fazemos. O Brasil, segundo a reportagem recente do Estadão, está chegando em 170 mil testes feitos. A gente precisaria de pelo menos o dobro disso por dia para saber o que está se passando. Não estamos fazendo. Bem, agora você diz o dobro, você diz 340 mil por dia? Isso. Não total. Mas até agora. Algum país... no total. Não, a gente até agora, no total, fez 180 mil testes. Nós precisaríamos, para saber por dia, por volta de 300 mil testes, por causa do tamanho da nossa população. Quem está chegando nesse número e está cogitando agora abrir melhor e com mais consciência por causa disso é os Estados Unidos. Okay. Outros países estão chegando nessa proporção por cabeça. Vietnã, sim. Itália, Turquia, outros lugares estão chegando nisso porque tem uma população menor. Quem tem uma população parecida com a nossa está chegando nesses números são os Estados Unidos. E para a gente fechar também, a Itália, o governo sérvio enviou 4 aviões com equipamentos médicos como luvas, máscaras e roupas de proteção. Vai despachar outros 4 aviões desses, e o presidente da Sérvia, Aleksandar Vučić, ele escreveu, né, uma mensagem para ir junto, né, dizendo que vamos vencer juntos, né, que a Itália deve ser corajosa, que a Sérvia está com eles. E claro, né, a ajuda humanitária é sempre importante, a solidariedade é sempre importante, porque um vírus não respeita fronteiras, só que eu acho que tem 2 coisas interessantes a gente olhar aqui. 3, talvez, né? A primeira a Itália é um dos principais parceiros econômicos da Sérvia, né? Então, é uma relação que já existe.
né? Quando você tem essa relação econômica, comercial, você acaba criando outros elos. Segundo, quando a Sérvia passou por grandes inundações em 2014, a Itália foi um dos países que mais prestou ajuda, enviou equipes, enviou helicópteros especializados em resgate e tal. Lembrando que a Sérvia não é da União Europeia. Mas aí chega o terceiro ponto, talvez o mais político de todos, que no início dessa crise, né, a Sérvia disse que a União Europeia não prestou tanta ajuda assim à Sérvia. E, semana passada, como a gente comentou, a União Europeia, né, pediu desculpas, digamos assim, pela demora, né, em consertar os esforços na Itália. Então pode ser que também tenha uma coisa, né, uma alfinetada ali, do tipo, olha, a União Europeia, né, ela não ajudou a Sérvia, não ajudou a Itália, então a gente vai se ajudar aqui, né, é nós, estamos juntos. Então você está me dizendo que é uma boa política trabalhar favoravelmente com os parceiros, com os maiores parceiros comerciais nessa hora. Você está um poço de deboche hoje, Você está uma alfinetadas dignas, né, do lado do estilista que o Madeira uma vez mandou prender. Então, quer dizer, que o Madeira não mandou prender. Mas então tá aí o Átila fazendo um comentário para o nosso ouvinte Ernesto. Bem, agora a gente atravessa o Mar Jônico em direção à Grécia, já que o país preparou novas regras de turismo após o coronavírus. Átila, você que disse no Twitter, né? Você afirmou com todas as letras que a gente vai ficar em quarentena, trancado em casa até 2022, né? Brincadeira, você não disse isso, mas pessoas distorceram suas palavras, só para deixar claro. Mas isso é uma coisa interessante, né, da gente dar uma olhada. Muitas regiões do globo, incluindo aí regiões do Brasil, tem no turismo como uma atividade econômica importantíssima. E é uma das atividades econômicas, né, mais afetadas, se não for a mais afetada, por conta do coronavírus. Muita gente né, não tem viagem. Né? No caso da Grécia, cerca de 1/5 do PIB é ligado ao setor de serviços de turismo. E a Grécia, né, daqui a pouco a gente vai ter o verão europeu, então a Grécia está tentando ali criar alguma regra, criar ali alguns parâmetros que possibilitem tanto a atividade econômica sem colocar muito em risco. Como, né, o que você tem aí para contar para a gente, para compartilhar com a gente, tanto sobre a Grécia, quanto sobre essa questão do turismo, né? Quando as pessoas vão poder voltar a viajar, se é que vão poder voltar a viajar, enfim, né? Traz aí, dá o gatilho na galera. Obrigado. Eu tô aqui me perguntando quanto desse turismo é por causa de Cavaleiros do Zodíaco. Acho que é menos do que eu gostaria. Bem menos. Mas, assim, por que eu acho importante pensar nessas estimativas de 2022 ou 2000 bolinha? Algumas delas vão para bem mais longe do que isso, como lá por 2025. É importante, eu acho, tratar do que é o cenário, do que são os cenários possíveis, para não ficar dependendo de cenários mais otimistas e quebrar a cara mais para frente. Então pode ser que a gente tenha uma vacina, por exemplo, feita esse semestre ainda e lançada ano que vem, distribuída como em Hollywood, assim, jogando a vacina no suprimento de água e salvando a humanidade inteira de uma vez no último minuto? Pode ser. Mas é bom não contar com isso. É bom contar com cenários mais longos, com preparo maior. E o que é contar com preparo maior? É acreditar que você não vai voltar para o que você tinha antes, mas que você vai reabrir de outras formas. Então, quando a gente fala que tem que ter quarentena, distanciamento social e outras coisas, não é porque suspende tudo e joga tudo fora. É que se for retomar atividades que são atividades complicadas, como é o caso do turismo, que se retome essas atividades de maneira que as pessoas estão mais protegidas. Então, por exemplo, evitar... A própria notícia fala aqui, piscinas cheias estão fora de questão. Busão cheio de gente dando volta para lá e para cá, não vai ser o que eles vão fazer. Então, assim, precisa parar todo o turismo? Não precisa, mas precisa parar hábitos turísticos, entre outros, que fazem aglomeração.
Se essas perspectivas de longo prazo são as mais prováveis, e elas até aqui são, ficar fechado se torna inviável com o tempo. Então, que pelo menos se readeque às coisas. A gente viu essa semana alguns casos de atividades essenciais no sentido de que não pararam até aqui, não são controversas, como por exemplo, o caso dos frigoríficos lá, que tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos tiveram o mesmo problema, que é ter que fechar a fábrica porque tem um monte de gente com Covid lá dentro. Então, quer dizer, mesmo essas atividades que ninguém discute que devem continuar abertas e funcionando, não podem continuar abertas e funcionando do jeito antigo. Turismo e outras coisas que estão lá embaixo na lista de prioridades, só vai dar para retomar com adequações. Então, entendo o que estão fazendo. Vão ter que pensar em como vão ser os quartos de hotel, como que as pessoas vão para lá, porque de cruzeiro, pelo visto, não vai ser. Como que as pessoas vão ficar hospedadas, como que elas vão circular para lá e para cá, quanta gente você pode ter na praia. A China reabriu, acho que em algumas regiões, parques de formas diferentes. Então, alguém estava mandando o exemplo de uma cidade em que você tem que marcar a hora para entrar no parque no aplicativo. Você baixa o aplicativo dos parques da cidade, fala o parque que você quer entrar, reserva o seu ingresso para entrar no parque e acabou. Eles só podem ter um número pequeno de pessoas por dia no parque para as pessoas circularem. De repente vai ser uma iniciativa dessa. Você quer ir na praia? Beleza, mas só podem 200 pessoas na praia toda, porque cada uma tem que estar bem longe da outra. Você acorda de manhã, reserva o teu espaço na praia e vai. Vai ser um movimento menor do que antes, vai ser um turismo um pouco mais triste, de repente, do que o que a gente tinha antes, embora eu pessoalmente fosse adorar um lugar mais vazio, mas pelo menos dá para retomar alguma coisa e retomar o movimento enquanto a normalidade não vem, quando ela vier. Então, acho importante repensar isso, repensar como que a indústria pode funcionar mantendo o distanciamento, todo mundo de mão lavada, com isolamento e com outras coisas, e como que eles vão receber essas pessoas lá, porque circulação de navio, avião, ônibus, trem, outras coisas, está no mínimo restrita, ou pelo menos com algum impacto, né? E ainda falando sobre turismo, né? Na última terça-feira, dia 21 de abril, a Alemanha cancelou a Oktoberfest também por conta da pandemia, né? Lembrando que é um evento previsto, como o próprio nome indica, só para o mês de outubro, mas a decisão já foi tomada agora no primeiro semestre. A edição desse ano ela ia ser de 19 de setembro a 4 de outubro. Costuma reunir até 6 milhões de pessoas em Munique, né? Não todas de uma vez só, mas ali diferentes ondas, e gera mais de 1 bilhão de euros para a cidade de Munique apenas, né? Ou seja, sem falar ali em toda a região da Baviera e outras festas, né? E tudo mais. Então entra nisso um pouco do que o Átila falou, e aí 3 notícias rapidinhas da Alemanha, e aí o Átila nos atualiza e nos comenta tudo sobre a Alemanha. Uma delas, né, da sessão, né, que bonitinho do programa, da sessão notícias fofinhas para todo mundo ficar feliz, já que, né, contrastar com o gatilho do Átila, que um casal de namorados, né, o agricultor alemão Carsten Thunschen Hansen, de 89 anos, e a cozinheira dinamarquesa Inga Rasmussen, de 85 anos, eles vão até a fronteira, que está fechada ali com uma cancela. Ela vai de carro, ele vai de bicicleta, e eles se encontram bem ali na fronteira, né, com a cancela, e tomam chá para manter ali o relacionamento funcionando, né? E ele disse: estamos aqui por causa do amor. O amor é a melhor coisa do mundo, né? E, enfim, a matéria completa é do New York Times. Ela foi traduzida para o português na Folha de São Paulo, pela Clara Alain. E quem quiser ler ali, como eu disse, né, a notícia bonitinha e tal, né? Enfim. Na Alemanha, a polícia fechou nesse final de semana 2 estabelecimentos irregulares, 2 salões de cabelo, 2 cabeleireiros clandestinos, tá?
Para quem já assistiu Brooklyn Nine-Nine, pode lembrar do episódio em que eles fecham lá uma clínica de massagem no pé. E, finalmente, o Christian Dorsten, que é o diretor do Instituto de Virologia de um dos principais hospitais de Berlim, e que foi um dos responsáveis pela identificação do vírus da SARS em 2003, é o Átila da Alemanha, no caso, né? Ele deu uma entrevista ao Guardian dizendo: para muitos, eu sou o homem malvado que está destruindo a economia. Né? Então tá aí ele sofrendo, né, que nem o Átila sofre aqui no Brasil, e quem quiser ler a entrevista, recomendo, ela tá muito interessante, repito, foi publicada no Guardian, tá? Christian Drosten, tá? Não tem trema nem nada. Drosten. Depois a Carol, qualquer coisa, bota no post lá do xadrezherbal.com. Então, sobre a Alemanha é isso. Átila, nos ilumine. eu me identifico com ele nesse sentido do paradoxo da prevenção que ele fala, né? Que eu acho que é bem o caso que está acontecendo na Alemanha. O país fechou cedo, travou as pessoas, está testando muito e acompanhando muito bem o que está rolando. O resultado é que eles não estão tendo um problema tão sério. Como a Covid interna, esse é o maior problema. Como a Covid interna, muitas pessoas que pegam, com poucos infectados, hospitais lotam muito cedo. Então, vamos pegar um caso aqui no Brasil, vamos pegar São Paulo. A gente tem, sei lá, eu vou chutar um número baixo aqui, só para fazer meu argumento mais persuasivo. Não necessariamente esse é o caso. A gente tem, 5 mil leitos de UTI abertos, ou 5 mil leitos de hospital abertos, para receber quem está com Covid. Se 5% das pessoas vão parar na UTI e precisam lotar, com 100 mil casos, a coisa... com 100 mil casos na cidade, as UTIs estão completamente lotadas. 100 mil casos parece muito, mas para uma população de 11 milhões de pessoas, é 1% das pessoas com Covid. Então, é muito cedo que você tem os hospitais cheios em relação ao que você vai ver as pessoas dando conta da doença. A gripe, que é o que a gente repara, que todo mundo fica gripado, todo mundo conhece alguém que está gripado no inverno. Para todo mundo conhecer alguém que está gripado, ela tem que atingir 30%, 40% da população geral numa temporada de gripe. Então, quando a gente vê alguém gripado no inverno, quando a gente convive ou fica gripado no inverno, isso acontece porque 3, 4 milhões das pessoas numa cidade do tamanho de São Paulo estão com gripe. Para a Covid lotar um hospital, você precisa de 50, 20 mil pessoas infectadas. É muito menos do que isso. Então, ninguém vê alguém com Covid e o hospital já está explodindo. Se você quer manter o nível de infecções abaixo do que vai fazer o hospital explodir, você tem que segurar isso muito mais embaixo, que é o caso da Alemanha. Então, provavelmente, a grande maioria dos alemães não viu alguém com Covid, não tem ninguém com Covid ao redor mal, com problema, e não vê o porquê que está tudo parado dessa forma. Se você consegue prevenir o problema muito bem, você não vê a necessidade dele. É exatamente o que está acontecendo lá agora. Então, são dos países que estão lidando melhor com a situação, então devem ser um dos países onde vão ter a maior pressão para se prevenir. É diferente de um italiano entender por que a coisa tem que continuar parada. É diferente do espanhol entender por que a coisa tem que continuar parada. É diferente de alguém em Nova York, que pelo visto, e a gente vai falar no fim do programa, as infecções chegaram a 20% da população, talvez até 25%. É diferente deles sentirem a necessidade de parar. E... eu achei bem legal a entrevista dele e o que ele fala, né? Que fizeram a prevenção, fizeram ela bem, as pessoas não sentem a necessidade de por que elas têm que estar em casa e elas querem voltar para o normal. Então parece que a gente tem que queimar um pouco a mão para entender que fogo faz mal. Isso. É o profeta do apocalipse. E o Felipe citou Brooklyn Nine-Nine e tem um perfil no Twitter que chama Pessoas que Ignorariam a Quarentena e o Jake Peralta é o Avatar. Ah, perfeito. Perfeito. Inclusive, tem outro episódio de Brooklyn Nine-Nine que aconteceu no Brooklyn recentemente, que foi eles fecharem um bar disfarçado, que a entrada parecia qualquer outra coisa, e lá dentro era um bar que a galera entrava muqueada, escondida depois de falar a senha. Bem, a gente atravessa agora a fronteira ao noroeste da Alemanha, em direção aos Países Baixos, que é mais um país que vai reabrir as escolas junto a outros 7 com distanciamento
entre alunos. Tá aí, mais um lugar para a gente acompanhar de longe e ver o que acontece. Lembrando, de novo, mais uma vez, que países europeus têm uma densidade de crianças por sala de aula muito mais baixa do que a nossa. No caso, a Dinamarca e Noruega já retomaram aulas, e a Alemanha, Países Baixos, Áustria, França, Suíça e Islândia anunciaram, né, alguma data de retorno, e, né, como o Átila mencionou, incluindo aí com distanciamento entre alunos, no caso dos Países Baixos, vai ser 11 de maio. Eu acho que eu concordo com o que o Átila falou, que deve ser um monte de pais ficando insanos e jogando as crianças na porta da escola, assim, jogando literalmente. E eu tenho um outro dilema aqui para o Brasil, que não é a realidade deles, que é a seguinte: aqui, retomar as aulas, retomar a vida normal, vamos colocar assim, seria o equivalente a ter o Enem de novo esse ano. Mas esse ano, o Enem, que é uma competição, que depende de todo mundo estar se preparando ao longo do ano todo, então, teoricamente, se todo mundo para, todo mundo está em condições de voltar a competir, mas quem está em escolas que fazem EAD ainda está em aula. Quem está em escolas públicas que não tem EAD, não está em aula. Então a gente vai chegar no fim desse ano com um grupo de alunos que teve aula por muito mais tempo do que outro. Acho que aqui tem um pouquinho mais de detalhe nessa retomada de atividades. Bem, atravessamos o Canal da Mancha, onde Boris Johnson, após se recuperar do Covid-19, voltou ao trabalho na segunda e reforçou a continuação da quarentena. Nesse caso, Átila, acho que uma coisa interessante para você trazer para a gente é a discussão que existe, né? A dúvida se pessoas que se recuperaram estão ou não imunes, né? Que a gente já sabe sobre isso, ainda tem muita incerteza, enfim, né? Porque o Boris Johnson foi lá, pegou o negócio, se recuperou, chegou aí para UTI e voltou ao trabalho. Mas assim, claro, a gente não sabe da saúde pessoal dele, né, as eventuais sequelas, mas como é que está o lance da imunidade depois da pessoa ser infectada? Para a grande maioria das pessoas, depois de 14 dias do começo dos sintomas, se a pessoa resolveu a doença, ou depois de 14 dias dos piores sintomas, no caso de quem avançou mais, tá tudo bem. Se recomenda que pelo menos usem máscara e mantenham distanciamento ao redor dessa pessoa por mais tempo depois, principalmente para quem, como no caso do Boris, precisou ser internado. Mas ele mesmo já está indo, acho que para a 3ª semana pós-internação, então ele está dando um tempo mais longo para isso, e espero ver todo mundo que trabalha ao redor dele, e ele de máscara ainda por uns dias depois disso, porque a gente tem registro de pessoas que continuam manifestando o vírus por mais tempo depois. Então, se a gente vê apresentações, comitivas do governo inglês com todo mundo de máscara ao redor dele, é porque as pessoas estão sendo bem conscientes. E também no Reino Unido, antes da gente passar, mais uma notícia aí, que nós temos que colocar no roteiro para trazer coisas boas para as pessoas, porque se depender do Átila, vai ficar só esse alarmismo, entendeu? Mas o capitão Tom Moore, veterano da Segunda Guerra Mundial, ele entrou para o Guinness, o livro dos recordes, em 2 recordes. Acho que a gente chegou até a comentar essa história aqui, né, que você até brincou do tamanho, né, do jardim dele, que era o seguinte: ele tem 99 anos de idade e ele tem um jardim na casa dele, ele usa um andador para se locomover. E ele iniciou uma campanha dizendo que se ele arrecadasse 1.000 libras esterlinas, né, o que dá mais ou menos aí R$6.500 hoje, ele daria uma volta no seu jardim. Só que as pessoas foram incentivando a ele fazer várias voltas, e no final das contas, né, o senhor Tom Moore, além de ajudar a derrotar o nazismo, ele arrecadou 28,6 milhões de libras esterlinas, cerca aí de 197 milhões de reais para o NHS, o Serviço Nacional de Saúde britânico, que é a inspiração do SUS brasileiro, e então ele entrou 2 vezes no livro dos recordes, primeiro como, né, a campanha de caridade por o recordista de
um indivíduo arrecadar dinheiro para uma campanha de caridade via uma caminhada, e ele também entrou como a pessoa mais velha a ficar em primeiro nas paradas musicais do Reino Unido. Por quê? Porque o cantor Michael Ball fez um cover de You Never Walk Alone, que é muito famoso por ser um lema da torcida do Liverpool, né, inclusive, e todo o dinheiro desse cover iria para o NHS. E ele convidou o capitão Tom Moore ali para dar uma palhinha, mostrar os seus talentos vocais. Então ele também entrou nesse recorde, superando o Tom Jones, né, que tinha 68 anos em 2009. Então, e o detalhe é que agora, dia 30 de abril, ele fará 100 anos de idade. Então tá aí um feliz aniversário para o Tom Moore, que, como eu disse, ajudou a derrotar o nazismo e ainda arrecadou aí muita grana para o Serviço Nacional de Saúde Público Britânico. Eu tô até agora me perguntando se ele deu 28.600 voltas no jardim dele. Não, acho que não chegou a tanto. Ele deu 100 voltas no jardim dele, tá? De andador. Então, e cada volta dá 25 metros. Então, se ele deu 100 voltas, foram aí 2,5 km, mais ou menos. Ele ganhou quase o mesmo por quilômetro que o Bezos faz com uma ida ao banheiro, mais ou menos. Ou seja, você destruiu todo... Não, pelo contrário. Você estragou, você colocou a gente de novo numa sensação de, meu Deus, o veterano de 100 anos de idade tem que fazer maior esforço pro Jeff Bezos ir ao banheiro. Você é uma pessoa cruel, Átila. Não é à toa que você tem esse nome. É que o Bezos arrecadou com essa subida de demanda para a Amazon 24 bilhões nesse prazo de um mês e meio, mais ou menos. Mas, desculpa, eu tinha esquecido uma coisinha. O Boris Johnson vai voltar ao trabalho e ele falou que sabe agora o quão complicada é a quarentena, o quão complicada é a Covid, e vai manter a quarentena no país, e não tem nada de imunidade de rebanho. O cara, nada como a pessoa passar por um problema para reconhecer o problema que aquilo é. Sentiu na própria pele. Por falar em pele e couro cabeludo, a quarentena faz as pessoas lavarem menos o cabelo e esquecerem o desodorante, segundo uma grande empresa do ramo, que não vamos citar o nome, pois não estão pingando nenhum aqui. Uma grande empresa aí disse que soltou aí um balanço interno, alguma coisa assim, dizendo que as pessoas estão lavando menos o cabelo, usando menos desodorante e comprando mais produtos de limpeza geral para suas casas. Caiu 25% a demanda por shampoo, condicionador, espuma de barba, lâmina de barbear, desodorante e hidratante. Em compensação, desinfetantes e sapóleos tiveram alta de 10% nas vendas, segundo aí a Uni e qualquer coisa aí que os Países Baixos. Então, basicamente, Átila, conte aí para os nossos ouvintes e a relação entre higiene pessoal e o corona. Principalmente a barba. Essa fica de fora. A gente teve aquela discussão do pessoal se barba, o cabelo podiam estar passando vírus, mas não são superfícies adequadas para isso. A venda de sabonetes e sabonetes líquidos continua super alta, e a demanda também. Então, o que é importante higienizar, as pessoas estão higienizando, e o que mais está faltando é justamente as boas medidas, que é os desinfetantes e o álcool. Acho que o Brasil, pelo menos, ainda não tem álcool disponível de volta em suprimento constante como a gente costumava ter antes. Então, o que é efetivo as pessoas estão fazendo. Ou seja, o desodorante é supérfluo. Nesses tempos, né? Bem, agora a gente vai para a América do Norte, mais precisamente nos Estados Unidos, onde as primeiras mortes por Covid ocorreram semanas antes do que se pensava. Então, os Estados Unidos reconstruiu essas mortes para o começo de fevereiro. São pessoas que morreram entre dias 6 e 17, que eles fizeram autópsia depois e testaram algumas pessoas dessas com Covid. Mas não é de se surpreender, né? Na região de Washington, eles já tinham casos registrados desde janeiro, então já tinha tempo para a doença evoluir para óbito desde então. A região da Califórnia também é uma das regiões que mais trocam pessoas com a China, principalmente dos Estados Unidos, é de onde partem os voos.
é onde eles têm muitos imigrantes e descendentes de chineses, e é onde eles estavam recebendo esses casos. Não me estranha eles terem reconstruído essa morte por Covid para essa data, e provavelmente a gente vai descobrir que algumas outras mortes não contadas já estavam acontecendo antes pelo número de mortes em excesso. Mortes em excesso são aquelas mortes que estão acima do esperado por um certo período. Então aqui no Brasil eu já vi algumas reconstruções dessas pelo pessoal da Fiocruz, que em fevereiro a gente já tinha mais gente morrendo por pneumonia e síndrome respiratória aguda do que o esperado para o mesmo período de anos anteriores, desde fevereiro também. Então não é de surpreender que tivessem perdido os casos. Se a gente já teve isso aqui no Brasil, e eu não garanto para vocês que isso é confirmado, mas se a gente pode ter tido isso aqui no Brasil, que não troca tantas pessoas com a China, Estados Unidos, muito mais. É bem esperado até. E as mortes do Covid-19 estão quase superando as baixas dos Estados Unidos na guerra do Vietnã. É um conflito aí que durou mais de 10 anos e foi muito marcante para a geração que está no poder atualmente nos Estados Unidos, né, principalmente os boomers. Enquanto isso, o Donald Trump está preocupado com a abertura de campos de golfe na Flórida. Prioridades, né? Ainda nos Estados Unidos, Detroit inicia testes em quem não tem sintoma e pode ser laboratório para reabertura nos Estados Unidos. Átila, falando mais precisamente, né, de Detroit, do estado de Michigan, né, que é uma região bastante populosa, mais empobrecida. A gente sempre lembra do caso de Flint, né, ali na região metropolitana de Detroit, que é uma região que convive bastante com o desemprego por conta da saída das montadoras. Também teve um caso de envenenamento de água recentemente. Enfim, a gente tem recebido muito mais notícias em relação à costa leste, mas falando do meio oeste dos Estados Unidos, como está a situação no momento? Eles estão... A epidemia está se espalhando para cidades menores e ainda metrópoles, mas, né, longe das costas. Michigan, acho que é o segundo, não, é o terceiro estado em número de mortes já. Então, o terceiro estado mais atingido. Se você tirar a região de Nova York, que é a região que, de fato, teve a pior pandemia até aqui, né? Mas se tirar a região de Nova York e Nova Jersey, que fica junto ali, é o mesmo foco epidêmico. Michigan é o maior número de mortes fora de lá. Então, quer dizer que a situação no meio oeste já está ficando bem séria. E não sei dizer se a tendência ainda é de subida, mas acredito que sim, porque o número de mortes é compatível com regiões que estão bem mais sérias. E tanto lá quanto no resto do país inteiro, principalmente as regiões com mais negros e latinos que estão morrendo. A região de Detroit sobrou uma galera muito empobrecida ali. Provavelmente vai ser uma das regiões que vai ter um dos piores índices, pelo menos por infectados, do que a gente acompanha por isso. Faz sentido o pessoal tentar monitorar e acompanhar as coisas ali, porque é um lugar que está à beira de chegar num problema como foi o de Nova York. Bem, e falando em Nova York, né, após a sugestão infeliz de Donald Trump, o estado tem aumento de chamadas por ingestão de desinfetante. Eu acompanhei esse pronunciamento dele e não foi um pronunciamento feliz, não. Ele diz que ele foi sarcástico, que ele estava brincando, mas ele colocou como uma questão bem válida ali, a ponto da responsável pela saúde, ele que estava junto com ele, ficar se retorcendo na cadeira e virando o rosto para ele não olhar para ela e perguntar alguma coisa. Mas, assim, foi dá para ver o desenvolvimento do raciocínio de alguém que está se perguntando sobre aquilo pela primeira vez e fazendo isso em público, do tipo, se isso limpa, por que não resolve aqui também? Né? Por que a gente não toma? O resultado foi que eles suspenderam os pronunciamentos da Casa Branca sobre Covid. Está indo até alguns dias já que eles não fazem novos pronunciamentos, e eu acredito que podem estar fazendo bem, viu? Justamente, né? E também não prometendo novos remédios, porque teve todo o debate envolvendo a cloroquina, que enfim já ficou para trás, mas o próprio Trump também tinha recomendado um outro medicamento, né?
Pois é, eles estão pulando de um para outro agora, vamos ver os próximos. Eu acho muito importante estar de olho nos tratamentos e estar pensando no que vem, mas é muito complicado fazer isso antes de ter os estudos publicados, né? O resultado é que eles pulam para um tratamento novo que a galera sai correndo para comprar droga e nem sabe como é que vai funcionar. Bem, agora atravessamos o Rio Grande em direção à nossa quebrada latino-americana e claro que a gente tem que passar pela Nicarágua, que mais uma vez dá o anti-exemplo, né? Já que um evento de boxe no país seguiu em frente com máscaras e verificações de temperatura. Teoricamente, as pessoas que estão assistindo ali a luta, elas estão uma longe da outra, né? 2 assentos de distância. Mas, né, ainda assim, tá lá o pessoal no ginásio de boxe, tá lá os boxeadores, né, trocando carícias, aí eles sentam ofegantes, do lado tá treinador, tá massagista, juiz e tudo mais. Então, assim, se um tinha coronga, passou para 50. A população desses países, Belarus, Nicarágua, Turcomenistão, não faço ideia, segue sabotando o estudo mundial que a gente tem do que acontece se você não faz nada contra o vírus. Eles adotam distanciamento, estão usando máscara, apesar de não haver indicações do governo. Então fica aqui o meu protesto. Espero que as pessoas entendam sarcástico em relação ao que a população está fazendo, mas é isso. Todo mundo ao redor ali, se alguém tiver, todo mundo pega. Em compensação, Átila, tem chance de vir desses países futuramente pessoas com um sistema imunológico muito mais evoluído, imune a tudo? As 10 que sobrarem? Exatamente, é o do The Fittest. Assim, em larga escala foi meio que isso que a gente fez na Europa, né? Passa por algumas pandemias, sobra metade da população só em alguns casos, né? Sobra uma porcentagem pequena de pessoas depois. Então, tudo indica ainda que europeus e descendentes de europeus têm, sim, mais resistência a algumas viroses geneticamente montada. E você precisa de uma seleção bem forte de quem não tinha isso antes para poder ver isso na população. Até por conta da ligação por terra com a Ásia e a África, então você tinha as doenças transitando mais, né, enquanto o continente americano estava isolado, e aí chegou aqui uma gripe em 1520 e matou um monte de gente. Exato, mas matou mesmo, né? A gente tem registros, dependendo de por onde se acompanha, de 90%, 95% de morte em algumas tribos ou até mais. Agora, chegando à América do Sul, começamos pelo Equador, que, assim como a China, né, admitiu que o número de infectados por coronavírus é o dobro do anunciado, né? E acho que o caso equatoriano é bastante emblemático, principalmente se a gente analisar o que está acontecendo em Guayaquil. E dado que eu já falei por aqui da maneira como a gente acompanha esses testes, não me surpreende se for bem mais do que o dobro, viu? Porque eles não estão monitorando, não estão acompanhando mesmo, então é o esperado mesmo. E na fronteira sul do Equador, no Peru, 17 policiais morreram de Covid-19. Em relação a essa notícia, tem muitas críticas, inclusive a ameaça ali de algum protesto, de alguma paralisação, porque os policiais, eles estão nas ruas para impedir as pessoas nas ruas, porém, os policiais, boa parte deles, estão sem equipamentos de proteção suficientes, como máscaras e tudo mais. Então, no caso do Peru, dos 25 mil casos do país, cerca de 1.000 são de policiais. Nossa Senhora. Então, acaba, acho que, né, eu não sei dizer, mas eu desconfio muito que 4% da população peruana, né, seja policial, né? Então acaba sendo bastante desproporcional esse número, né?
De novo, o que acontece quando você expõe as pessoas sem equipamento de proteção? Não vejo por que isso não pode acontecer em outros lugares se não forem tomadas. Se as medidas forem as mesmas, não vejo por que isso não pode acontecer em outros países. O Peru já estava com as medidas meio estranhas de quarentena, mas sem máscara, sem equipamento de proteção, todo mundo se ferra, principalmente quem faz serviço essencial, como os policiais, como os profissionais de saúde, que com certeza também vão ser muito afetados por lá se isso está acontecendo com a polícia. Bem, vindo mais próximo aqui do Brasil, vamos para a Argentina, onde no último final de semana o presidente Alberto Fernandes, em cadeia nacional, estendeu a quarentena em grandes cidades até 10 de maio, né? E cabe aqui que registrar que grandes cidades são de 500 mil habitantes para cima, né? O que pega boa parte das capitais provinciais, como Mendoza, Resistência, Tucumã, enfim. E só um registro também falando das províncias, chama o caso de que duas províncias bastante atingidas em números proporcionais é a província do Chaco, no nordeste do país, e a província da Terra do Fogo, no extremo sul. A Argentina tá indo para aquilo que a gente tinha comentado, né? Você fala que a quarentena vai durar 14 dias e estica esses 14 dias toda vez que eles estão perto de vencer, né? E hoje o presidente da Associação de Futebol Argentino, o Carlos Tapia, também cancelou os campeonatos que estavam em disputa e disse que o futebol só vai voltar quando tiverem todas as condições para tal, né? E só falando um pouco sobre o pronunciamento do Alberto Fernandes, que eu achei bastante didático, assim, mostrando, assim, claro, eles têm estendido o prazo a cada período de tempo, né? Mas tem mostrado quais são as condições, né, para que as cidades voltem às atividades cotidianas, né? E ele elogiou bastante também os argentinos, né, por terem respeitado o isolamento social. Segundo o governo, são cerca de 90% da população que está aderindo a essas medidas. Ele também colocou em xeque, né, o debate, o falso debate, né, em relação à economia e saúde, e fez um apelo aos empresários também. Enfim, achei que ele foi muito feliz nesse pronunciamento. Eles estão com menos de 4 mil casos. Assim, mesmo se eles estiverem subestimando isso muito, o número de mortes é meio compatível com o número de casos que eles têm, eles estão muito bem. E são menos de 200 mortes, né? São. E antes da gente passar para o estudo de caso, Átila, eu queria, saindo um pouquinho aqui, né, a nossa temática é ver o que está acontecendo no mundo, para ver o que serve de lição, o que serve de alerta, né, lição positiva, lição negativa, mas eu queria te fazer uma pergunta sobre o Brasil, que é o seguinte, os casos no Brasil, a gente, né, sabe muito bem que tem uma subnotificação muito grande, não há testes suficientes, como você mencionou ainda nesse programa, e nessa linha eu queria te perguntar se é isso que explica o fato dos casos no Brasil, especialmente os óbitos, né, eles serem números muito parecidos dia a dia, porque o que a gente viu o que a gente vê em vários países, inclusive nos Estados Unidos, por exemplo, né, é que num dia você tem 10 óbitos, no dia seguinte você tem 20, depois 40, depois 80, e no Brasil os números eles meio que ficam muito similares, né, de um dia para o outro, e isso é por conta da limitação de testes, enfim, o que explica, né, mais ou menos isso? Porque, por exemplo, no dia 20, segundo o Worldmeters, né, no dia 23 de abril a gente teve 400 mortes, aí no dia seguinte 357, aí no dia seguinte 375, ou seja, uma flutuação muito pequena, tanto para cima quanto para baixo. É por conta da subnotificação? Difícil saber. Se eu estivesse olhando para um país de longe com esses números, e eu estou sendo completamente franco com vocês, se eu estivesse olhando de longe para um país com esses números, eu ia falar que parece o Irã, que tem um número
linear de mortes, que não bate com o que se espera de uma epidemia. Mas aqui, entendendo como a coisa funciona, eu acho que são muitas dinâmicas sobrepostas. Então você tem um número de mortes que deve estar decaindo em alguns lugares que adotaram quarentena mais forte, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, principalmente, que o Distrito Federal adotou isso bem sério, enquanto ela vai crescendo em lugares menores. Então, Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, por aí vai. Subnotificação a gente com certeza absoluta está tendo muita, mas como a gente já falou no caso da Bélgica no programa passado, ela é um dos poucos países que está contando o número de mortes mais real, e eu espero que outros países tenham uma subnotificação tão ruim quanto a nossa. Acho estranho os números serem tão compatíveis assim, mas eu acho que aqui é muito heterogêneo para a gente conseguir comparar isso. Precisaria ver região a região para ver como é que as coisas estão batendo. Prometo fazer isso com mais calma nos próximos dias, até para falar em vídeo, mas eu não sei atribuir aqui. Se eu estivesse olhando para um país pequeno, de longe, eu ia falar que parece estranho, porque parece que tem um número certo para reportar por dia, como é o caso do Irã. O Irã é impressionante. Se você olha por qualquer métrica, é super linear o caso deles, assim, não é exponencial, não é compatível com os números, não é compatível com nada. Agora aqui é muito estranho. E a gente tem um fenômeno que é comum em outros países até, que é o de queda de mortes no fim de semana e subida durante a semana, que também não ajuda, né? Os nossos números de óbitos mais altos foram todos do meio da semana passada. E aí, sábado e domingo dá uma queda, segunda-feira volta a subir, terça-feira sobe mais, quarta-feira é o pico. Então, isso só mostra que tem no mínimo, uma demora entre o óbito e ele ser reportado que condiz com o pico de atividade das pessoas. Então, é super estranho. Se você olhar todas as semanas, a gente tem isso. Fim de semana caem as mortes, ao longo da semana elas sobem. Fim de semana caem as mortes, ao longo da semana elas sobem. Mas tem outros países, como a Suécia, por exemplo, que passam pelo mesmo, pelos órgãos públicos que estão reportando. Bate na mesma coisa de sempre, que eu não sei se é fator humano ou se é má intenção nisso, mas é totalmente compatível com o fator humano. Duas coisas vão deixar isso mais claro. Infelizmente, só mais pra frente. As mortes aqui são registradas em cartório, registradas em vários lugares, então depois tem como reconstruir o número de mortes e empilhar as mortes inexplicáveis em cima disso, como tem alguns lugares já fazendo com óbitos por pneumonia, por síndrome respiratória aguda e outras coisas, e para isso serve você olhar uma média dos últimos dias juntos, e por essa média o número de óbitos no Brasil continua subindo incansavelmente. Porque aí a gente dá uma abafada nesse efeito de ter menos mortes no fim de semana, mais mortes durante a semana. Mas é o padrão que a gente vem seguindo desde o começo de abril. São lombadinhas de óbitos, que são os óbitos que são registrados ao longo da semana por causa disso. Bem, passemos agora para o estudo de caso, que nessa semana será a Suécia. E peguemos dois dados, né? Um sobre os Estados Unidos e outro sobre o país em questão. No caso de Nova York, né, exames de anticorpos apontam que 1 em cada 5 residentes de Nova York teve Covid-19, enquanto que a Suécia ameaça fechar bares e restaurantes que não reduzirem a lotação. Quais são a relação entre esses dois dados, Átila? Parece muito distante, né? Mas é porque o resultado dos Estados Unidos é um tapa na cara das políticas que a Suécia está apostando e tentando seguir. A gente falou várias vezes da Suécia por aqui, das medidas que eles estavam adotando ou não, de serem o país nórdico com a postura mais relaxada em relação à quarentena, isolamento, distanciamento social. E aí eu fui dar uma lida, uma estudada para entender o que estava se passando por lá. E o que acontece é que a Suécia tem um sistema de leis um pouco diferente sobre quem toma decisões e quem pode agir e regular as coisas por lá. Por exemplo, não é o primeiro-ministro ou a primeira-ministra quem toma decisões de quarentena ou isolamento no país. Nem Ministério da Saúde, na verdade. Quem faz isso são agências locais de competência específica. Então, no caso da Suécia, é a Agência Pública de Saúde deles. Que eu não sei se seria uma coisa como a Anvisa aqui no Brasil. Seria o equivalente à Agência de Vigilância Sanitária. Vocês sabem dizer se tem algum outro paralelo aqui? Eu não faço a mínima ideia. Idem. Tá. Mas é uma agência local
com esse tipo de competência, como seria o da Anvisa aqui, por exemplo, que eu acho que no Brasil é o mais próximo disso. Então, é essa agência de saúde pública lá que toma as decisões de recomendações de isolamento, quarentena ou de saúde pública. Eles não podem nem colocar leis obrigando as pessoas a tomarem medidas de isolamento. O que eles podem é recomendar fortemente que as pessoas se isolem, usem máscara e façam outras coisas. O que eles fizeram, por exemplo, foi recomendar, de novo, não é impor, que escolas e universidades fechassem e que reuniões com mais de 50 pessoas não acontecessem desde o dia 27 de março. Teoricamente, a postura deles é uma postura de muito mais de respeito de autonomia individual, para deixar as pessoas tomarem as decisões e as atitudes certas, ao invés de impor isso na cabeça delas. O que eu acho fantástico, mas pelo visto não está dando tão certo desde então. A gente já falou aqui algumas vezes, como a Suécia é o país nórdico com a maior mortalidade regional de Covid, eles são, mas de longe, o país nórdico com maior mortalidade por milhão de habitantes, então os números suecos não são números que por si só são tão altos, mas porque o país tem 11 milhões de habitantes, e aí quando a gente organiza por mortes por milhão de habitantes, a Suécia com esses 11 milhões já está chegando em 220 mortes por milhão, o que é muito mais do que a maioria dos países europeus, com certeza mais do que os outros países nórdicos. A Finlândia está em 35 mortes por milhão, a Noruega também 35 mortes por milhão, a Dinamarca, deixa eu ver aqui, Dinamarca está em 72 mortes por milhão, mas também tem uma população pequeníssima, em que poucas mortes fazem bastante diferença, enquanto, como eu disse, a Suécia já está acima de 12. A Suécia está chegando no mesmo número de mortes por milhão do Reino Unido e de alguns outros lugares europeus que foram mais atingidos. Nada perto do que foi a Espanha e a Itália, mas ainda assim bem sério. Já está chegando perto da Holanda, chegando perto do Reino Unido. Porque eles têm essas atitudes mais relaxadas a respeito de como as pessoas seguem com a pandemia. Mas tem uma coisa que é mais séria, que é a grande aposta que eles estão fazendo, que é o seguinte: como eu disse, quem toca as decisões de isolamento e outras coisas lá é a Agência de Saúde Pública, que é tocada pelo epidemiologista Anders Tegnell, ou Tegnell, eu não sei como é que se pronuncia o nome dele. Fica tranquilo. Vamos por Tegnell. E o Anders, em várias declarações e entrevistas, já disse que ele acredita que a Covid é uma gripe. Segundo ele, em algumas declarações que ele deu há um tempo atrás, o que aconteceu em Wuhan, por exemplo, não é que a China... Segundo ele, o lockdown não funcionou em Wuhan. O número de casos em Wuhan não caiu porque estava todo mundo trancado em casa sem ter contato com ninguém. Ele caiu porque todo mundo da região ficou imune ao vírus e chegou na imunidade de rebanho e por isso não teve mais casos. Então, a estimativa, a leitura que eles fizeram do cenário chinês não é a de que a China conseguiu conter o número de casos, mas sim de que não conseguiram conter o número de casos, o número de casos foi muito mais alto e os números de pessoas internadas que a gente viu são, na verdade, números que falam da população toda e não só do número de infectados que a China dá, como 80 mil ou 250 mil estimados até agora. Então, eles fizeram... A gente falou sobre fatalidade no episódio passado, como se estima, né? E o que ele estava estimando é assim, não é que a Covid tem uma fatalidade de 2, 3%. É que dos observados foi isso, mas todo mundo deve ter pego o vírus, e se você calcular que todo mundo pegou o vírus, foi só 0,5% mais ou menos da população que precisou de cuidado de saúde e que foi atendida. A gente já tinha visto alguns números aqui que contradizem isso, como o número baixo de pessoas com Covid voltando de Wuhan para a Tailândia, para a Coreia, para Singapura, para o Vietnã. São todos países que não dão números chineses, mas dão números de fora de quantas pessoas vieram da China infectadas. Se o cenário que o Anders Tegnell imagina tivesse rolado, era muito provável que todo mundo que foi para Wuhan voltasse infectado, mas ele segue apostando nisso. Qual que é o plano deles, deduzindo em cima do que ele fala? O plano deles é o seguinte:
Na verdade, todo mundo na China, todo mundo em Wuhan pegou o vírus, muito mais gente tem o vírus sem sintomas, atingiram a imunidade de rebanho, e por isso a epidemia foi contida, porque o lockdown não funciona, trancar as pessoas lá não funciona, e se a gente deixar a mesma coisa acontecer na Suécia, em pouco tempo as pessoas vão ter uma imunidade de rebanho e a Suécia vai poder retomar a atividade e voltar à vida normal muito antes dos outros países, sem ter um grande impacto econômico. Então a grande aposta dele é que a imunidade de rebanho funciona e que os números da Covid, na verdade, são números muito mais próximos de uma gripe do que qualquer outra coisa. E aí eles aceitam passar por uma letalidade maior agora, ver um pouco mais de gente sendo atingida e morrendo, não porque esses números querem dizer que vai continuar morrendo muita gente, mas porque quer dizer que eles estão passando mais rápido pelo problema da Covid e vão sair mais cedo do outro lado bem. Então, quando ele vê a curva crescendo para mais mortes diárias e para essa proporção que eu estava dando aqui no começo para vocês, dentro da interpretação dele, é que é o mal necessário que eles estão enfrentando para ter a imunidade de rebanho. O problema isso assume que a grande maioria das pessoas com Covid não sabe que está com Covid, e aí por grande maioria seria mais de 100 casos para cada caso com sintomas, e que a imunidade vai ser protetora depois. E qual que é a relação disso com o que Nova York fez? Nova York cria uma série de problemas para a realidade que a epidemiologia sueca está tratando. Primeiro, o pessoal da Suécia vai completamente contra todo o Comitê Científico Europeu geral, vai contra as medidas que a Inglaterra tomou, vai contra as medidas que a Austrália tomou, o Canadá tomou, a maior parte dos países da União Europeia tomou. Eles questionam os estudos do Imperial College, que falam naquele número de mortes super alto, questionam uma série de outras estimativas e falam, não, na verdade isso é uma gripe, a maioria das pessoas que pega não sabe que pegou, e tá tudo bem. Enquanto estava num debate intelectual, as coisas ficavam um pouco equivalentes, fica um pouquinho, vamos ouvir os dois lados. O problema é que Nova York acabou com várias premissas deles. Por exemplo, a gente fala o tempo todo, quando fala em mortalidade, sobre a fatalidade por casos. Então, sei lá, como é que eu calculo a fatalidade do vírus no Brasil? O Brasil agora, olhando por um monitor aqui de casos, tem 66 mil casos e tem 4.500 óbitos. Então, se a gente for calcular a letalidade do vírus no Brasil, a gente vai ter que fazer 4.500 casos de 66 mil. Vocês estão com isso mais rápido que eu aqui? Dá 6,7% de letalidade. Então, se a gente fosse calcular a letalidade do vírus no Brasil, por casos, a fatalidade por casos, que é a que se estima para o mundo inteiro, a gente chega, no caso do Brasil, em 6,8%. A letalidade por casos estimada pela OMS para a pandemia, para o mundo todo, estimada com base em outros lugares, como Coreia do Sul e Alemanha, que estão testando muito, já está girando ali em torno de 2%, o que quer dizer que o Brasil está estimando pelo menos 3 vezes menos casos do que deveria, se não muito mais, usando essa letalidade. Só que isso é por casos, é quantas pessoas você diagnosticou com Covid, não é necessariamente quantas pessoas pegaram o Covid. Para você saber qual é a letalidade real do vírus, por pessoas infectadas, você tem que saber quantas pessoas foram infectadas, o que é muito difícil. Então a gripe, por exemplo, se você olha a letalidade da gripe por casos, você chega em uma letalidade de 0,1%. Quer dizer que ela mata uma pessoa em 1.000 de quem está com gripe. Mas quem está com gripe, quando você conta as pessoas com sintomas de gripe. Quando você testa todas as pessoas que têm anticorpos contra a gripe, ou seja, todo mundo que foi infectado, essa letalidade cai para 0,04%, alguma coisa assim, que é tipo 4 pessoas em cada 10.000 que vão morrer de gripe. E isso não é sabido, não é conhecido para Covid, ou não era, até a gente ter esse estudo de Nova York. O que o pessoal de Nova York fez? A epidemia na cidade foi muito séria, a epidemia no estado foi muito séria, e o que eles resolveram foi testar todo mundo para anticorpo contra o vírus, ou seja, todo mundo que pode ter pego o vírus. Se você tem anticorpo para ele, é sinal de que você pegou ele, e mesmo que você não tenha manifestado sintomas. Então, vamos ver todo mundo que se infectou.
Tem uma série de problemas com esses testes, tem gente que pode testar negativo e pegou o vírus, e aí você não fica sabendo, tem testes que não são sensíveis, tem gente que pode estar respondendo a outros coronavírus, como os que causam resfriado, e aí tem uma resposta cruzada ao teste, e aí você vê um monte de gente que pegou coronavírus, quando na verdade não foi esse coronavírus que as pessoas pegaram. Mas quando a gente fala em números altos, como foi o caso de Nova York, a coisa fica um pouco mais confiável. E o que eles estimaram foi que por volta de 1/4 a 1/5 dos moradores da cidade de Nova York teve Covid, tem anticorpos contra o vírus. Isso é um problema muito sério para quem estima que o vírus não é tão letal. Porque para o vírus não ser tão letal, Nova York inteira tinha que ter pego o vírus. Na verdade, se a gente calcula já o número de mortes por habitante em Nova York, já é uma mortalidade maior do que a da gripe. Então, mesmo se Nova York inteira tivesse pego Covid, ele já está matando mais do que a gripe por lá. Com esse teste que fizeram agora, eles viram que não foi Nova York inteira que pegou, foi, na verdade, 1/4 a 1/5 de Nova York que pegou. Então, a fatalidade por infecção, por pessoas que pegaram o vírus, fica em torno de 0,5%, 0,6% lá. O que ainda quer dizer de 10 a 20 vezes mais do que a gripe. Então, tudo que o Anders Tegnell assume para dizer que a Suécia não vai ter problemas, depende do vírus estar matando muito menos gente do que ele mata. E com esses resultados de Nova York, isso fica ainda mais claro. Então, eu queria trazer a Suécia para esse estudo de caso agora para mostrar o seguinte. A Suécia é um país que assumiu que as pessoas sabem se cuidar e vão fazer o melhor. Os suecos, de fato, mantêm muita distância, estão usando máscara. Muitas escolas, universidades, trabalhos fecharam voluntariamente para as pessoas não se aglomerarem, mas são um país que estão desenhando as decisões sanitárias indo contra o consenso científico de quase o resto do mundo inteiro, e é o país que está contando com imunidade de rebanho para se proteger. E eles estão a caminho de, em alguns poucos dias, com mais algumas mortes, já terem mais mortes até aqui do que eles teriam no total se essa hipótese tivesse certo. E Nova York só mostra que, de fato, eles estão errando bem o quanto de pessoas o vírus pode matar. Então, tudo indica que a Suécia pode estar vendo poucas mortes porque as pessoas retardaram o espalhamento do vírus por lá, mas o cenário já está ficando sério e vai ficar ainda mais sério daqui para frente, porque o vírus é mais letal sim do que se calcula. Então, assim, a Suécia apostou na imunidade de rebanho, foi contra o consenso científico, já está passando a essa altura os números que eles próprios projetavam como os piores números que eles poderiam ter. Eles atribuem em parte isso às mortes em asilo e coisa assim, por causa dos velhinhos que eles não protegeram bem e morreram bastante mesmo. Já teve 2 ou 3 vezes ao longo do mês de abril que o Anders falou que eles estavam chegando num platô e não teria mais caso. As 2 ou 3 vezes eles continuaram com os casos crescendo depois, e pelos próximos dias a gente vai descobrir isso. Então, assim, se vocês querem ver o que acontece com quem confia em imunidade de rebanho, acredita que isso é só uma gripe e deixa as pessoas decidirem por conta própria o que fazer, é o que a Suécia fez. Já estão com uma das maiores mortes por milhar da Europa, estão seguindo para um cenário pior ainda para os próximos dias. Não estão tendo colapso do sistema de saúde, tem um sistema de saúde muito bom, estão monitorando isso e dizem que se chegar a uma lotação muito séria de hospitais, vão parar de vez e vão tomar medidas mais sérias do que isso, mas aparentemente quem está mais certo é a comunidade científica toda e não o epidemiologista sueco que está bolando esse plano todo. E Átila, você... a gente discutiu imunidade de rebanho alguns programas atrás, quando a gente falou de Reino Unido, agora você falou da Suécia e tal. Tem algum outro país que ainda está tentando seguir essa ideia da imunidade de rebanho? Eu não sei se país, líderes com certeza, e aí só para dar um cenário favorável, tá? Com essa fatalidade que eles estimaram para Nova York, que é uma fatalidade de mais ou menos 0,5% das pessoas infectadas, não dos casos conhecidos, ok? Das pessoas infectadas. Segundo o pessoal que estuda isso, o próprio Neil Ferguson, que é o cara que fez o estudo, que encabeçou o estudo do Imperial College lá em março, que está puxando boa parte desses debates, isso acontece em Nova York porque é uma cidade que tem muita gente nova, tem um pessoal muito novo,
E em regiões onde você tem mais idosos, onde a população é mais suscetível, você pode ter uma fatalidade mais alta. O que ele estima para a Inglaterra toda, porque na Inglaterra tem mais idosos do que Nova York, é por volta de 0,8%, 0,9%, quase 1% de fatalidade por infecção. Então, mesmo quem trabalha com imunidade de rebanho, mesmo quem acredita que isso é uma solução viável para as pessoas se protegerem, esses números são 10, 20, 30 vezes maiores do que o pessoal que acha que isso é só uma gripe. Se a imunidade de rebanho existir, se ela for protetora, e a gente não tem evidência disso até aqui, mas se ela for protetora num bom cenário, que de novo é hipotético, de só 70% das pessoas de uma região pegarem o vírus e com isso, aliás, só 70% das pessoas de uma região desenvolverem imunidade e com isso se protegerem do vírus, isso quer dizer que é quase 1% dessa fração da população que vai morrer. Se a imunidade de rebanho não funciona, e é perfeitamente plausível que ela não funcione dessa forma, vai ser mais de 70% das pessoas que vão pegar, vai ser 80%, 90%, 95%, 99%. Mas essa proporção de mortes por infectado continua a mesma. Então, quem ainda acha que imunidade de rebanho é uma coisa viável, está dando como aceitável perder 0,5% a 1% da população do país com isso. E tá falando, beleza. E tem muito canalha que tá nessa, né? Bom, para alguém que aceita uma fatalidade dessa proporção da população, num período curto. E novamente, né? Mais uma vez tá posto o falso debate entre economia e saúde, né? Porque a gente tem que lembrar sempre que é uma recessão global, né? Então não adianta nada um país apenas manter o seu setor produtivo, porque não vai ter saída. Mas tem países que estão mantendo o setor produtivo. Vietnã, Coreia do Sul, Nova Zelândia. Não porque não pararam, mas porque pararam o suficiente para não ter casos. Porque quem continua com casos tem que parar por causa das pessoas que ficam doentes. Pois é. E assim, além do cenário internacional, né, mas do próprio cenário local, retomar atividades. Ou assim, tem duas saídas para você poder retomar. Ou você não teve casos suficientes, não tem Covid, e você pode retomar porque não existe risco das pessoas pegarem, que é o caso aí de Coreia do Sul, Vietnã e aparentemente a Nova Zelândia daqui a um tempo. Ou você sabe que tem Covid e está tomando medidas para conter o vírus, readequando as atividades, como é o caso da Alemanha e algumas outras regiões da Europa. Não tem cenário normal sem conter o vírus com ele circulando. Aí é parar a fábrica, é parar a indústria, porque ou tá todo mundo doente, ou tá todo mundo cuidando de quem tá doente, ou tá todo mundo cuidando de familiar e por aí vai, porque a coisa tá ruim. A lição da Suécia foi essa. A Suécia é um país que, nas entrelinhas, com base nos pronunciamentos do Tegel, você percebe que eles estão contando com essa imunidade de rebanho. E ele fala que não faz sentido fechar a fronteira. Tem uma entrevista dele que ele fala isso, que não faz sentido fechar a fronteira porque o vírus já está circulando na Europa inteira, então já desqualifica a medida do Vietnã e da Nova Zelândia. Ele fala que as pessoas vão decidir fazer por conta delas. Aí tem um monte de protesto de médicos do país dizendo que não é o que está acontecendo. E ele fala que eles já estão no platô, só que ele já repetiu algumas vezes que eles estão no platô e nenhuma das vezes eles estavam. Dá para ver ali para onde a coisa vai. Então é bem mais do que um negacionismo, né? Ele tá brincando com fogo, na verdade. Ele tinha feito uma aposta que era essa. Na verdade, tem muito mais gente com o vírus do que a gente vê e é essa proteção que vai manter as pessoas bem. Ele repete, tem algumas entrevistas dele, de um aluno dele, falando que modelos epidemiológicos não precisam se basear tanto em números e que modelagem e esses cálculos que o pessoal faz não levam muito longe, não são tão úteis. Mas pelos números de Nova York agora, ele está um pouco errado nas estimativas. E, Átila, antes da gente encerrar aqui, agradecer todo mundo que escreve, todo mundo que manda comentário, que manda mensagem, que manda e-mail, né? Infelizmente nunca dá aqui para a gente abordar tudo, mas a Vanessa Roberta, ela pediu para perguntar
se o uso de oxímetro para acompanhar o nível da oxigenação do sangue pode ser utilizado como uma forma de controle do Covid. Okay, vamos lá. Eu não posso responder sobre o que é uma boa forma de controle do Covid e fazer recomendações médicas. O que eu posso responder é que o oxímetro está se descobrindo que é uma medida importante, porque tem muita gente que está com a oxigenação caindo. O que o oxímetro mede? Ele mede quanto oxigênio a gente tem no sangue. E o que o pessoal está vendo com a Covid é que o nível de oxigênio no sangue cai tão rápido que a pessoa está super bem, tá? É o que eles chamam de hipóxia feliz, que a pessoa está sem oxigênio e está falando, e está normal, mas quando você vai medir no sangue dela, a oxigenação já caiu abaixo de 95%, 90%, que são índices bem baixos, né? Tipo, você está no topo do Everest. Só que o corpo ainda não registrou isso. Então, o que o pessoal está descobrindo é que sim, medir a oxigenação do sangue dá medidas muito mais rápidas do que os sintomas que as pessoas reportam, manifestam e percebem do quão complicada está a vida delas. A validade disso para cada um em casa medir, eu não sei dar e prefiro nem falar. Mas para a equipe médica que está acompanhando pacientes, está sendo uma medida bem válida e bem importante, sim. O Rodrigo, ele perguntou se você pode comentar alguma coisa da hipótese de que a vacina BCG, né, que é a vacina ali, uma vacina obrigatória no Brasil, se eu não me engano, ela melhoraria, né, a imunidade em relação ao Covid, já que países que têm maior mortalidade têm menor índice de vacinação contra a tuberculose pela BCG. É uma hipótese. Eu prefiro esperar sair um artigo comparando esses números e esses dados para ver se é uma possibilidade. Certeza que a epidemia já espalhou o suficiente para isso ser medido, e aí eu prefiro de verdade esperar um estudo publicado, porque deu tempo de revisores questionarem os números e levantarem as coisas. Não me surpreenderia se fosse o caso, porque, por exemplo, nas crianças, uma das hipóteses que se levanta para elas terem menos sintomas da Covid é a hipótese de que elas têm coronavírus respiratório o tempo todo, têm anticorpos contra vários deles, e aí isso protege elas um pouco, pelo menos no pulmão, da infecção pela Covid. Então, não me surpreenderia se fosse o caso. Mas eu não tenho comentado sobre isso, não tenho acompanhado, porque eu estou esperando sair um artigo científico, de fato, propondo números, medidas e condições para saber se esse é o caso mesmo. Espero que seja. A Natália Rori, ela é funcionária do IB, lá na USP. Ela disse que indicou o podcast para o professor Gilberto Xavier, e ele disse que você foi aluno lá e lembra de você que você era um aluno excelente. Tá? Então fica aqui esse afago. E finalmente a nossa queridíssima Camila Madri, ela perguntou da relação entre uma pessoa estar ou ter sido infectada e a doação de sangue. Se o Covid pode infectar uma pessoa que recebe uma doação de sangue, enfim, se isso, né, qual seria ali, se há alguma relação entre doar sangue e a pessoa ter tido ou ter o Covid. Certo. Esse é um risco para qualquer nova virose. O risco de, enquanto a gente não tem testes mais confiáveis ou mais comuns para isso, o vírus ser passado por bolsas de sangue. Existe esse risco, porque é um risco sempre presente com transfusão de sangue para qualquer coisa. Perguntam e acompanham e testam para ver se as pessoas têm sintomas de Covid ou manifestaram, tiveram contato com alguém, para não ter o risco de passar, e é uma pergunta bem válida, sim. Que fica sempre aquele balanço de o que você precisa ter. É sangue ou é garantia agora? Se tem teste suficiente, vai pela garantia. Se não tem, fica com a bolsa de sangue, porque é antes Covid do que a pessoa morrer por falta de sangue. Mas acredito que em pouco tempo a gente resolva isso e a prioridade dos testes, inclusive, seja para bolsas de sangue. Eu não sei dizer para vocês em que passo desde que a gente está, se elas já são testadas ou não, mas estão nessa transição. E no site da Central 3, mandar um abraço para Carmen Gama, para o Bento, para Fabiana Calazans. O Christian Gartner do Santos Camilo recorda 2 casos de plágio na academia alemã, que geraram demissões de ministros. No caso, o ministro da Defesa Karl Theodor Guttenberg, em 2011, e a ministra da Educação Annette Schavan,
em 2013, e ela teve o título de doutorado revogado também, e ele disse que inclusive tem um grupo de caçadores de plágio que se dedicam a analisar teses e dissertações redigidas por políticos para encontrar trechos de outros trabalhos. Imagina que deve dar bastante trabalho. A nossa ouvinte Silvia Tami também lembrou disso, desses episódios, e ela, né, destacou, ela mandou um link da Deutsche Welle, chamada, a matéria tem um nome, né, bem simples, né, Plágio Descarado, e ela fez questão de lembrar que a Merkel não sofreu nenhuma repercussão desse tipo. A Merkel não, né, ela foi acusada injustamente pelo Átila, tá, de plágio. Perseguição. E, além disso, ela disse que a Merkel, ela tirou 1 na sua dissertação. E aí ela explicou que a nota, né, na Alemanha vai de 1 a 5, e 1 é a mais alta, 5 é a mais baixa. E essa é a origem da lenda de que o Einstein seria ruim na escola, né? Porque não, é o contrário, ele tinha notas boas, só que a pessoa que estava lá, enfim, vendo o boletim dele, ele falou, nossa, o cara tirou 1 de física, meu Deus, que aluno péssimo. Não, 1 era a nota mais alta. E o André Trapani Costa Possignolo pediu um comentário do Átila em relação ao Mato Grosso, já que o governador do estado expediu um decreto dizendo que se a ocupação dos hospitais por causa de Covid permanecer menor que 60% até o dia 30 de abril, as aulas no estado, ensino básico e superior, retornarão dia 4 de maio, né? Ou seja, logo após o feriado estendido a partir da sexta-feira. Apesar do baixo número de casos em Mato Grosso em relação a outros estados, parece preocupante, na opinião dele. Qual é a sua opinião, Átila? E só ele faz um outro complemento depois, que está circulando um áudio do governador direcionado aos prefeitos, que até o dia 5 de maio o estado terá cerca de 1.200 leitos exclusivos para casos de Covid, e que no momento só 5 leitos estão ocupados. E no momento há 221 casos e 8 mortes confirmadas no Mato Grosso, sendo que, tirando Cuiabá, Várzea Grande, que é conurbada com a capital, Sinop e Rondonópolis, nenhuma cidade passa de 5 casos. Vamos lá. Eu acho o prazo um pouco precoce, dado a falta de testes aqui no Brasil. Eu acho que a gente ainda tem muito pouco teste, como um todo, feito para decidir qualquer reabertura, mas isso sou eu indo pelo lado precavido. Mas entendo que a pressão para abrir, principalmente em lugares que têm menos casos, é muito maior. Mas quando a gente registra óbito ou internação com Covid, já está um pouco mais para frente. Então, eu, Átila, que não sou decisor de nada, gosto de pensar que é importante a gente ter um pouquinho mais de teste disponível para decidir essas coisas. Embora, de longe, Mato Grosso seja um dos estados que está com o melhor cenário em número de casos para poder fazer isso. Só vale ficar esperto porque faz fronteira com Rondônia, faz fronteira com Amazonas, faz fronteira com o Pará, que são 3 dos estados que estão nos piores cenários de Covid de todos. E são fronteiras que eu acho que são impossíveis de monitorar e acompanhar. Então corre o risco de Mato Grosso tomar um susto do interior do estado aí mais para frente, com casos, principalmente em regiões que têm menos leito por habitantes, como foi o caso da região norte como um todo. Mas isso é o Átila alarmista, né? Felipe, mais alguma coisa? Não, apenas, como eu disse, mandar aí um abraço, um beijo para todo mundo que escreveu. Infelizmente, né, não dá para trazer tudo aqui para o programa, mas é isso. Um beijo aí no pulmão de vocês. Fiquem em casa, lavem as mãos e vocês fiquem à vontade aí para o encerramento aí de vocês. E é isso. E assistam Nerdologia, inclusive o último. Usando a expressão corrente, né, o último, o mais recente do Átila, ele vai te dar gatilho. Eu vou dar gatilho? Por quê? Ué, porque você falou do filme, do Contágio.
Ah, sim, E um monte de gente nos comentários já tá, né, tá achando que vai, enfim. Sem falar que no último programa você ficou falando de fígado de macaco infectado transitando pelo correio, né? O senhor você vai ser o novo homem do saco da cultura brasileira. Daqui a 50 anos, os pais vão ameaçar os filhos dizendo, olha que o Átila vai te trazer fígado infectado, hein? Você falou, o Átila avisou, você não obedeceu. Bem, Átila, suas considerações finais. Não, acho que é isso, assim, acho que tá faltando teste por aqui, vale a gente esperar um pouquinho para decidir as coisas, e a Suécia e outros países já estão bem adiantados aí para a gente saber o efeito dessas saídas mais temerárias. Bem, eu me despeço e espero encontrá-los com os senhores e a nossa audiência na terça que vem.